Olá pessoal, Neurotalk está no ar e hoje o tema é espiritualidade e autismo. É um tema bem interessante, né? Que a religião em si, ela tem vários tabus em cima também da religião, né? Tem, eu acho que vale muito frisar da importância por dois aspectos, né? Primeiro porque a pessoa na condição autista, familiares, buscam muito a questão da religiosidade. Esse é um ponto. O segundo ponto é que essa busca muitas vezes é muito criticada, tá? E a gente precisa separar as coisas e, num determinado momento, uni-las para que as pessoas possam seguir o seu caminho com liberdade, com escolha. Então, ele é um tema que precisa de muito respeito. A gente está falando de uma coisa que faz parte da história da humanidade, tá? Sim. Inclusive, para quem não sabe, o primeiro rito de morte antropológico encontrado foi na época do homem do Paleolítico, tá? Então, a religiosidade, ela acompanha a humanidade ao longo da sua história, tá? Então, a pessoa que faz a sua busca, ela não pode ser criticada, ela não pode ser desqualificada, ela precisa de respeito, e muitas pessoas acreditam que, em paralelo a qualquer tipo de tratamento, essa busca pela espiritualidade, pela religiosidade, ela é importante, ponto. E o segundo fator é que nós temos hoje, dentro da ciência, vários pesquisadores buscando respostas em relação à questão da religiosidade. Vou pegar o exemplo do Brasil. Certo. Tá? O Brasil tem hoje, dentro da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, a Sociedade Brasileira de Psiquiatria Cultural. Eu já fiz parte dessa diretoria, inclusive, em que nós temos alguns médicos psiquiatras que estudam fenômenos relacionados à espiritualidade e à religiosidade. Então, nós temos que pautar o respeito, ponto, tá? Eu sempre digo, Respeitar a religião de cada um. De cada um, obviamente, e aquela história, ore e peça a Deus, mas tranque o carro, né? A gente também não pode esquecer disso. Sim. Né? E ter um trato natural, por pertencer à condição humana. Porque se a gente voltar no tempo, se eu fosse diferente, eu ia ser um bruxo, eu ia ser queimado numa fogueira. Exatamente. Algo que eu mostrasse que fosse diferente a que a sociedade dizia que era normal, eu era taxado de um feiticeiro, de um bruxo. Exatamente, isso foi pauta da nossa sociedade durante toda a Idade Média, né? Com o final da Idade Média e as novas correntes filosóficas, você passou a ter uma visão muito mais materialista e científica das coisas, Sim. colocando de lado a questão religiosa. Mas é uma coisa que a gente tem que ter muito claro: cada macaco no seu galho, tá? Então eu acho que, da mesma forma que a ciência não pode agredir aquele que busca sua religiosidade, aquele que busca a religiosidade também não pode agredir a ciência. Eu acho que são dois segmentos distintos, dois segmentos que muitas vezes até caminham em paralelo, mas que precisam se respeitar. Ponto. Tá? Vamos ser bem prático. Você, enquanto pai Sim. de uma criança diagnosticada, com nível de suporte 2 e 3, com uma necessidade de suporte muito grande, coloca no final de uma avaliação, ao longo de um processo terapêutico, que nos domingos você vai no seu culto, na sua igreja, no seu templo, seja lá onde for, Onde tu escolheu, buscar um auxílio. Gente, este pai aqui não pode ser criticado, e não é um papel da ciência contestá-lo, tá? Quando que esse pai aqui pode ser contestado? Quando ele quer abandonar a ciência e levar tudo para um tratamento espiritual, tá? Por que não? Porque o corpo físico, ele também precisa de cuidado, ele também precisa de um suporte. Esse suporte muitas vezes é medicamentoso, muitas vezes ele é terapêutico, tá? Mas é um corpo físico que precisa. Então, assim, vai, reza, beleza, e a gente faz a parte que tem que fazer. Eu, como pai, não sei que meu filho é um autista. E ele é um nível 3. No nível 3 ele pode ter uns ataques.
Sim. Ele pode gritar, ele pode se debater, ele pode jogar no chão. E se eu vou num lugar e diz que aquilo ali está sendo possuído? E existe isso. Porque eu comentei até com amigos dentro da religião, com o pastor que diz que tem a religião que olha para isso e diz que está um demônio. E depois vão tirar o demônio do corpo. É esse tipo de situação que a gente procura construir um diálogo, tá? Para mostrar para os pais que as coisas não são bem assim, tá? Primeiro que é o seguinte, não está escrito em lugar nenhum que isso é demoníaco. Tá? Vamos por partes, né? Essa é a primeira coisa. Aí nós voltamos lá no tempo atrás, seria? Exatamente. Porque não se conhecia. E é aí que eu te digo que a gente precisa deixar cada coisinha no seu quadrado, tá? Hoje existe uma comprovação científica da condição autista, existe uma comprovação de uma alteração neurológica. Essa alteração neurológica, ela explica várias das características relacionadas à condição autista e ponto, não tem nada de demoníaco. Nada mesmo. Nada, né? tá? Então, assim, eu procuro ter esses diálogos, tá? Para dizer ao meu paciente, ao familiar dele, que a busca que ele faz está ok, se para ele é importante, se ele se sente bem, se aquilo traz um conforto, cara, vai procurar, não tem problema. Né? Agora, não tem nada de demoníaco, certo? Nós estamos falando de um ser humano, de uma pessoa que por uma questão biológica, por uma questão genética, por uma questão de estímulos do meio, apresentam características, e essas características elas precisam ser trabalhadas. E essa construção, ela dá muito certo, tá? Porque veja, o que eu observo em várias narrativas de familiares e de pacientes, etc., é a guerra. Tá? Não, isso aí é uma bobagem, não, você não tem que fazer isso, não. Gente, tudo é conversado. A gente tem que partir do seguinte princípio: tanto a pessoa que está na condição autista quanto um familiar é uma pessoa que chega para um processo de avaliação, vai para um processo de tratamento sem ter conhecimento sobre a condição autista. E ela não tem a obrigação de ter esse conhecimento, ela é uma pessoa leiga, tá? Então, se ela não tem o conhecimento, ela vai se pegar a qual conhecimento? Conhecimento prévio, o conhecimento da história de desenvolvimento dela. E muitas vezes esse conhecimento ele é alicerçado sobre aquilo que é repassado dentro das instituições religiosas. E aí entra a história do demoníaco, entra a história disso e tal. Quando você está aberto a um diálogo construtivo e saudável, tá? Existe muita aceitação. Agora, quando você entra num processo de combate, isso aqui é uma bobagem, isso aqui não serve para nada, cara, ferrou. Porque tu está falando de uma história de família, de cultura que às vezes persiste por décadas. Isso vem de pai, isso vem de avô. Já está no DNA, como você diz, né? Já está dentro de nós. E a grande finalidade, eu gosto muito da filosofia, né? Filosofia que envolve toda a questão do conhecimento humano. A questão toda não é você entrar numa competição para dizer quem está certo, quem está errado, quem que é melhor e quem que é pior. A grande questão é a seguinte: nós temos nas nossas mãos um ser humano que precisa implementar a sua qualidade de vida. Eu, enquanto técnico, e com a aprovação da família, nós vamos fazer a nossa parte técnica. E se ele quiser buscar um complemento dentro da sua questão religiosa, cara, é um direito total e absoluto. E isso não tem idade, né? Não tem idade. Porque até quando tu entra em oração, em meditação, o teu cérebro já vibra diferente e tu melhora. Veja, tu está falando de uma coisa que hoje já é científica. Isso mesmo, foi o que eu li que me chamou a atenção. Tá? Então hoje nós sabemos que o processo da oração, ela traz um reequilíbrio neurológico, sim, gera um processo de bem-estar no indivíduo, tá? Cara, e não tem porquê, é que nem meditar, é que nem você fazer yoga, é um recurso que você está buscando para isso. E aí nós vamos entrar em algumas questões do autismo que eu acho que são bem legais e relevantes. Quando você fala de hipersensibilidade sensorial, tá? Você sim vai ter um público na condição autista que, em virtude desta sensibilidade, ele passa a ter
uma capacidade de leitura daquilo que acontece à sua volta. E de entendimento em si. E de entendimento que muitas pessoas que não estão na condição autista não têm. Porque ela foca naquele ponto em si? É uma capacidade de percepção. Ela percebe mais do que aquele que não está na condição certo. autista. E mesmo que ela não comunique muitas vezes e que ela não fale, num determinado momento ela vai dizer assim, olha, eu conheci o céu, percebi isso nele e tal. E o que acontece? E não é uma vidente, né? Não. É uma percepção. É uma percepção, mas aí é que entra a história, né? Algumas pessoas, elas interpretam isso, sim, como uma característica da condição certo. autista, porém, também como uma característica de uma habilidade espiritual, tá? Hoje, para você ter uma ideia, nós temos no Brasil uma profissional médica especializadíssima em mulheres com altas habilidades e superdotação, e hoje a ciência já considera uma das altas habilidades a alta habilidade espiritual. Seria uma mediunidade? Seria uma sensibilidade. Certo. Tá? Em que você consegue ter percepções que nem todo mundo tem, tá? Então veja, eu estou falando de coisas que estão começando a serem trabalhadas na ciência. Em São Paulo nós temos na USP o Dr. Alexandre, que faz um trabalho, nós temos em Minas Gerais o Dr. Sérgio, que faz um trabalho, os dois são psiquiatras. Santa Catarina nós temos o Dr. Marcos de Noronha, que é o grande expoente da psiquiatria cultural, inclusive foi a pessoa que fez o prefácio do meu segundo livro, tá? Então está se buscando seriedade, está se buscando conhecer. Junto à ciência, isso, né? Junto à ciência, tudo junto à ciência. Importante. Estados Unidos, hoje nós temos algumas universidades que focam dentro desse tipo de pesquisa. O que a gente não pode, o que a gente tem que cuidar é de não fazer um barraco, não fazer uma festa, tá? Certo. Uhum. Porque tudo é espiritual, porque tudo isso, porque tudo aquilo. Tudo é culpa também do lado espiritual, tudo, né? Tudo. Tu tem que achar um culpado. Exatamente. Não devemos. E aí a gente pode trazer um conceito que ele é muito utilizado por diferentes tipos de segmentos, tanto espiritualistas quanto religiosos, que diz o seguinte: nós somos corpo, mente e espírito. Tá? Sim. Então, se a gente é corpo, mente e espírito, a gente tem que cuidar do corpo, da mente e do espírito. Que a gente diz que é a alma. E a gente não pode incorrer no erro de dizer que ou tudo é físico, ou tudo é espiritual, ou tudo isso, ou tudo aquilo. Não. Nós somos seres humanos, nós somos sistêmicos. Nesses 3 pontos. Estamos ligados, eles fazem parte da nossa vida. Exatamente. Tá? E vamos, cada um... assim como eu tenho pacientes que não têm nenhum tipo de crença, que são agnósticos, ateus e tal, e tá tudo bem também, entendeu? Cara, cada um no seu quadrado. Certo. E voltando então pro lado espiritual. Tá. O espírita, vamos pegar a doutrina espírita. A mediunidade e o autismo, e o autista, é mais desenvolvida? Olha, segundo relatos, tá? Eu sou uma pessoa que leio bastante e estudei muito religião, fiz um mestrado no final dos anos 90, em que eu tive que fazer um estudo bastante aprofundado sobre a questão da religiosidade. A questão espírita, ela sim tem uma percepção de que um grupo de pessoas na condição autista sim tem uma sensibilidade maior, e em virtude dessa sensibilidade maior, elas passam a ter uma capacidade de se desenvolverem mais mediunicamente, tá? Veja, isso é uma percepção de quem segue É isso mesmo. os ensinamentos espiritualistas, no caso doutrina espírita, umbanda, entre outras coisas. Sim. Tá? Que também fazem parte do nosso Brasil. E muito forte. E muito forte, né? Exatamente. O kardecismo é brasileiro. O kardecismo hoje alimenta o espiritismo no mundo. No mundo. Tá? É o grande celeiro. E começou com um estudioso brasileiro. Exatamente. Então, assim, tem isso, tá? Mas é aquela velha história, ok, tem isso, mas precisa da terapia, precisa do medicamento, Sim, precisa... Como tu falou, não é tudo um lado só. Exatamente. E aí é que vem a história do respeito, tá?
Então, assim, se você é meu paciente e você coloca para mim que você está indo num centro para se desenvolver por causa da tua sensibilidade, cara, tá tudo bem. Isso é teu. Entendeu? Sim, ou está indo numa igreja evangélica para estudar mais o evangelho, ou na católica, na missa. Seja qual for o onde sentimento. se sentir bem. Tá? Né? O que nós temos que estar sempre em diálogo? Ok, vá, se está te fazendo bem, ok, siga. Aqui nós precisamos conduzir o processo também científico. Então, que seria as terapias, né? As terapias, a medicação. Então, assim, eu jamais vou colocar para você que isso não tem valor e só isso tem valor. Seria um desrespeito a você, tá? E eu entro nesse diálogo contigo para você também, então, respeitar essa questão técnica e seguir teu caminho. E aí a gente vai fazer um casamento. Porque depende da tua religião e a minha, né? Exatamente. E nesses níveis, né? Nível 1, 2, 3. Tem algum nível que não precisa nenhum remédio? A condição autista em si não se medica. Certo. Tá? Mas algumas condições que vêm junto. O que você medica no espectro autista são as comorbidades. Comorbidades, tá? Certo. Então, eu que sou especialista em diagnóstico tardio, a comorbidade no diagnóstico tardio, ela é muito alta, tá? Então, o que você vai medicar? Certo, você vai medicar um eventual quadro depressivo, um quadro ansioso. Se o indivíduo ele tem o autismo e o TDAH, você vai medicar o TDAH, que tem medicação diferente do autismo, certo? E todos, independente de necessitarem de medicação ou não, e de nível de suporte, o auxílio da terapia é o grande veículo, tá? Para fazer o ajuste da hipersensibilidade sensorial, da rigidez cognitiva, trabalhar questões sociais e tudo mais. E deixando bem claro, né? Não é o psicólogo que receita. Então, Não. Dentro da tua clínica da neuro, tem um psiquiatra. Nós temos um psiquiatra especializado na condição Para poder, autista. se o pessoal confunde, não, então eu vou no psicólogo, ele vai me dar um remédio. Não, psicólogo não dá receita. Não, e bem colocado da tua parte, porque assim, da mesma forma que a gente está falando de cada macaco no seu galho, né? A condição autista, gente, ela pede um trabalho interdisciplinar. A condição autista não é da psicologia, não é da psiquiatria, não é da neurologia. A psiquiatria, você dependendo do paciente, esse paciente ele vai precisar de um psicólogo, de um médico, de um TO, vai precisar de um pedagogo, tá? Então, assim... nutricionista. De um nutricionista, muito bem lembrado, de um fono, tá? Então, assim, a condição autista, ela não pertence a nenhuma disciplina. Ninguém é proprietário da condição autista, tá? Profissionais especializados podem dar diagnóstico? Sim, por exemplo, isso é um questionamento. O psicólogo pode dar? Pode, isso é normatizado pelo CRP. O médico também? Também. O que acontece na questão do diagnóstico? Nós temos uma lei de proteção à condição autista, que para você usufruir das prerrogativas dessa lei, você tem que ter uma identificação. E isso é claro, esse laudo é médico. Para você ter esta identificação, o laudo é médico. Mas para o processo de avaliação, para o processo terapêutico, para os eventuais ajustes profissional, escolar e tal, você precisa ter uma equipe, tá? E aí todos vão estar trabalhando juntos para ajudar na condição do espectro autista. E essas pessoas, é normal as funções do corpo mudarem? Muito normal, tá? O que mais que aparece? O que mais que acontece em si? A condição autista, ela traz dois fatores que são muito relevantes, que são as alterações metabólicas e as alterações neuroendócrinas, hormonais, tá? E você tem na questão autista um comportamento que é ou a seletividade alimentar ou a repetição de cardápio. É aquele indivíduo que passa dias comendo a mesma coisa ou meses comendo a mesma coisa. E vai faltar alguma vitamina, vai faltar algo pro corpo. Pro corpo, né? Pro corpo. É igual quando tu diz, sou só vegano, alguma coisa pode faltar. Ou só como carne, vai faltar um monte de outra coisa que não tem na carne. Então você vai fazer uma associação dessa alteração metabólica, neuroendócrina, nutricional, com a hipersensibilidade sensorial. O que é comum você perceber de alterações físicas? O intestino desregulado é uma coisa muito comum.
Alterações de tireoide, muito comum. Tireoide é muito... Tá? E desregula o corpo, né? Desregula o corpo. Alterações hormonais, muito comum. A resistência à insulina e o surgimento de diabetes tipo 2, muito comum. Alguns problemas de visão em virtude da hipersensibilidade sensorial, principalmente quem tem hipersensibilidade sensorial visual, tá? Quadros alérgicos recorrentes de corpo é uma outra questão muito comum no indivíduo na condição autista. Isso tudo pela mente, né? Isso tudo em função dessa alteração metabólica neuroendócrina, tá? Mas começa pela essa situação que eu estou vivendo. Começa pela relação com os estímulos que geram uma hiper ou uma hipoestimulação e uma sensibilidade maior do sensorial. Então é por isso que é importante, né? Eu já até puxei esse lado mais físico para mostrar que também não é só religião, né? Exatamente. Porque aí está a prova, tu tem que ter o acompanhamento de uma equipe. Sim. E se eu sou um pai e não sei o que está acontecendo e levo só na religião dizer isso, é esse problema, e não procuro um auxílio de um profissional, vai ser ruim para o meu filho ou filha. Eu sou muito prático. Eu vejo o seguinte: se tudo fosse apenas espiritual e religioso, gente, pastores, padres, pais de santo, tudo daria um jeito e estaria tudo resolvido. Sim. E não acontece isso. Como num passe de mágica. Como num passe de mágica, tá? Então, de novo, o que eu quero dizer com isso? Se a minha busca pela minha religiosidade me ajuda e me faz ter um controle maior, cara, vai me ajuda, ela complementa. Ajuda. É um complemento. Exatamente. Só que aí é que está o legal da história. O remédio ajuda, é um complemento. A terapia ajuda, é um complemento. Um eventual trabalho com a neuropedagoga ajuda, é um complemento. O trabalho que você vai buscar na questão espiritual pode te ajudar a ser um complemento. Nada disso pode ser o todo. Aí é o mente, corpo e alma. Exatamente. As três vão para a religião para o nosso lado espiritual esteja tranquilo também. Exato. E vem muito entendimento, né? Eu sigo o seguinte princípio, Céu. Eu acho que assim, é um direito do ser humano. Tá? Tu quer buscar, cara, busca. E não só da condição autista. Nós precisamos, nós que não temos a condição. Veja, nem sei, às vezes eu não tenho. Veja, nós estamos falando aqui da questão do autismo, mas se a gente for buscar câncer, outras doenças, tá? Nós vamos ver que a humanidade busca na religião tanto explicações como suporte para as mazelas que vivem. Tá? Sem dúvida. Ponto, sem dúvida, não tem, isso é histórico. Então, assim, tá tudo bem, vai lá, busca, legal. Agora, nós somos uma equipe. Mas não abandone o remédio, como diz o outro. Tu vai lá para se curar de uma doença que tu tenha, um câncer, e parou de se tratar, só não vai, né? E o tema ele é tão relevante que, principalmente... E é difícil de falar também. Sim, mas ele é tão relevante que, principalmente em crianças com o diagnóstico do autismo, eu escuto quase que diariamente de pais, de responsáveis, e o que está faltando é oração, tá? Gente, não é isso, entendeu? Quer orar pela criança? Ore, mas só faz a sua parte, vai lá e reze, tá? Dizer que é só falta de oração é um equívoco e um estigma para essa criança. Já estou colocando culpa em algo. Exatamente. Isso aí, né? Totalmente desnecessário, tá? Então, se você quer orar, ore, mas fica quieto, não fala bobagem, tá? A mesma coisa que eu dizer para você que a tua oração não vai levar em nada. Então, é esse limite que a ciência, a religiosidade, a espiritualidade precisa ter, que é o limite do respeito. Ponto. Tem que respeitar. E tá tudo muito bem, todo mundo vai se dar muito bem nessa história. Tem razão. Nós temos 1 minuto para um recado final. O meu recado é o seguinte, eu, Clécio, como pessoa, eu acho que a questão religião e espiritualidade, ela traz vários benefícios, tá? Eu tenho a minha espiritualidade, eu tenho o meu desenvolvimento, reitero, tenho 2 filhos autistas, eu sou autista, tá? Sim, nós também buscamos a nossa harmonia, o nosso ponto de equilíbrio. Agora, todos estão na terapia,
os meus 2 filhos fazem uso de medicação, eu faço uso de medicação. Então, o que a gente faz? A gente junta um conhecimento anterior, que é o nosso desenvolvimento espiritual, com a nossa necessidade, e nós buscamos o nosso ponto de equilíbrio. Se vocês perguntarem para mim assim, Clécio, é tudo espiritual? Eu vou dizer que não. Até porque é muita sacanagem com a espiritualidade também. Né? Tudo é culpa de alguém. É tudo culpa dos caras. Não é. Não. Tá? Eu sou um ser humano que estou na Terra e que estou aqui para ser feliz. Então, e para evoluir. E para evoluir. E melhorar. Então, os recursos que eu tenho, eu busco. E ponto. E eu procuro trabalhar muito nisso e saber o que é de cada coisa. Beleza. Pessoal, semana que vem a gente está de volta com mais um assunto. Espero que tenham gostado. E até lá, até semana que vem. Grande abraço, gente.